Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Lucas Marques da disciplina de Física, tá? E agora nós vamos dar continuidade aqui aos nossos estudos. Pois bem, nas aulas passadas, a gente está dentro do estudo de eletrostática, né? Que é a parte do estudo das cargas elétricas, dos efeitos e fenômenos que envolvem cargas elétricas que estão em repouso, né? Estão em um estado estático, tá? Então, bem, nas aulas passadas, né, a gente viu toda aquela parte inicial, aqueles princípios fundamentais, né? Depois passamos por processos de eletrização, por atrito, por contato, por indução. E nessa parte nós vamos estudar aqui a parte referente à força elétrica, tá? Força elétrica. Então, vamos lá, né? Vamos lá. Então, nós vamos estudar aqui força elétrica entre cargas pontiformes. Cargas pontiformes são, na verdade, cargas pontuais, né? Cargas elétricas, tá? Nós não vamos estudar interações elétricas entre, por exemplo, corpos, tá? A atração entre um corpo que está eletrizado por outro corpo que está eletrizado, tá? Isso é algo suficientemente complexo que foge dos nossos estudos básicos daqui, tá? A gente vai estudar somente interação entre cargas pontiformes. Pois bem, nós já vimos aqui em aulas passadas, né, que quando nós temos aqui cargas de sinais contrários, por exemplo, um próton e um elétron, essas cargas elas sofrem a ação, tá, de uma força, elas interagem entre si, ou seja, quando é aproximada uma carga positiva de uma carga negativa, essas cargas elas se comunicam, de maneira que, devido ao fato de elas terem sinais contrários, essas cargas elas sofrem forças que tendem a uni-las, tendem a juntá-las, tá certo? Então, aqui nós temos uma atração, tá bom? Uma atração. Quando nós temos cargas de sinais contrários, nós temos necessariamente uma interação atrativa. Quando os sinais são iguais, né? Sinais iguais. Quando nós temos aqui sinais iguais, por exemplo, dois prótons, né? Dois prótons ou dois elétrons, nós temos aqui uma interação de repulsão, tá? De repulsão, uma interação repulsiva. Então essas cargas elas passam a sofrer ação de forças elétricas que tendem a afastar uma da outra, tá? Que tendem a afastar uma da outra. Pronto. Então, ó, vamos entender aqui uma coisa. Imagine aqui, por exemplo, que eu tenho duas cargas positivas, tá? Eu tenho aqui uma carga positiva, tá? Essa carga aqui ela tem um módulo mais 2Q, esse aqui é o valor dela. E aqui eu tenho uma segunda carga, uma carga mais Q, tá? Obviamente o valor dessa carga aqui é maior. Como as duas são positivas, tá? E nós aproximamos aqui uma da outra a uma certa distância, uma distância d, bem, essas cargas elas vão interagir entre si. Essa interação, tá, vai produzir uma força que tende a afastar uma carga da outra, tá? Então, sobre a carga mais 2Q, vai agir uma força F1. Quem exerce essa força F1 é a carga mais Q. E sobre a carga mais Q, vai exercer uma força, tá? Vai agir uma força F2, na qual quem aplica essa força, tá? Entre aspas, é aqui a carga mais 2Q, tá certo? De maneira que essas forças tendem a afastar essas cargas uma das outras. Então, bem, uma coisa que, tá? Uma dúvida que surge aqui em seguida é com relação aos módulos dessas forças. Bem, será que a força F1 é igual a F2? Será que F2 é maior? Ou será que F1 quem é maior? Então, ó, quanto aos valores de F1 e F2, podemos afirmar que... Então, aqui eu coloquei aqui, ó, 4 alternativas, tá? Só para
para a gente já começar tá entendendo aqui as coisas de uma maneira mais, tá? De uma maneira mais aprofundada, tá certo? De uma maneira não trivial. Pois bem, vamos lá. Então, será que a força F2 é maior que F1? Será que são iguais? Será que F2 é maior que F1? Ou será que F1 é igual a 2 vezes F2? Então, pessoal, aqui eu quero que você entenda uma coisa. Isso aqui, quem é que aplica a força F1 nesta primeira carga? É a carga mais Q, tá? É a carga mais Q que aplica essa força F1. Quem aplica a força F2 na carga mais Q? É a carga mais 2Q. Então, isso aqui é uma interação mútua, tá? É uma interação que ocorre ao mesmo tempo, tá certo? Nós podemos até afirmar que isso aqui é, na verdade, a terceira lei de Newton, a lei da ação e reação, tá? A lei da ação e reação. Tá? Imagine aqui a seguinte situação. Imagine que você levante do lugar que você está agora e você fique de frente para uma parede, né? Você empurra a parede. Quando você empurra a parede, bem, é de se esperar que essa parede ela seja fixa, né? A tendência é você ir para trás, tá? É você ir para trás. Você é impulsionado para trás. Você vai para trás por quê? Por causa de uma força que a parede, tá? Que a parede aplicou sobre você. Só que essa força é reação de uma força que você aplicou sobre a parede. E, de acordo com a terceira lei de Newton, essas forças elas possuem valores iguais. Tá? Valores iguais. Tá? A única coisa que é diferente é a terceira lei de Newton. Né? Para toda ação existe uma reação de mesma intensidade, mesma direção, só que de sentido contrário. Tá? Então, naturalmente, a parede ela é muito mais pesada do que você. Tá? E ela exerceu uma força que foi capaz de mover você para trás. Só que a força que a parede exerceu sobre você é a mesma força, tá? Possui o mesmo valor da força que você exerceu sobre a parede. A diferença é que como você é muito mais leve, tá, do que a parede, então você acabou se movendo. Tá certo? Mas a força é necessariamente igual. Aqui é a mesma coisa. Tá? Apesar dessa carga aqui ela possuir um módulo 2 vezes maior do que esta outra carga, a força é a mesma. Então, naturalmente, nós podemos afirmar que o módulo de F1 é igual ao módulo de F2. Tá certo? É exatamente igual. Então, aqui nós marcaríamos diretamente a letra B. Tá? Marcaríamos diretamente a letra B. Pois bem, então vamos aqui, né? Dito tudo isso, vamos compreender aqui uma coisa. É a lei que descreve a interação, tá, entre cargas pontiformes é a chamada lei de Coulomb, tá? Que descreve quantitativamente as forças de interação entre cargas pontuais, cargas pontiformes, né? Cargas pontiformes. Então, ó, perceba bem, aqui eu tenho duas cargas, tá? Eu tenho uma carga Q1 e uma carga Q2, que estão separadas por uma distância D. Essas cargas aqui, naturalmente, elas se enxergam, tá? Uma sente a presença da outra, tá? Isso aqui, nas aulas posteriores, nós vamos explicar como é que ocorre essa percepção de uma carga para com a outra, tá certo? Mas por hora compreenda o seguinte, a carga Q1, ela sente a Q2, de maneira que Q2 age sobre Q1 através de uma força. E Q1 age sobre Q2 através de uma força. Tá? Essa interação ela é mútua. E essa força ela é descrita por esta equação aqui, tá? Por esta lei. Então, vamos supor que as duas são positivas e a força aqui ela é de repulsão. Então, essa força elétrica aqui, ó, o valor dessa força elétrica aqui de repulsão, ela é calculada através dessa expressão. Tá? Força elétrica é igual a K vezes Q1, que é o valor da carga Q1, vezes Q2, que é o valor da carga Q2, dividido pela distância ao quadrado. Tá? Esse K aqui, tá, é uma constante, que se chama constante eletrostática, e que eu vou explicar um pouco mais sobre ela daqui a pouquinho. Tá? Daqui a pouquinho.
Bem, então vamos lá, né? Vamos seguir. Vamos seguir aqui firmes e fortes. Bem, então deixa eu pegar aqui uma folha. Pronto, pessoal. Vamos entender aqui uma coisa. Tá? Deixa eu só organizar aqui as minhas folhas. Vamos entender aqui uma coisa. Pronto, pois bem. Pessoal, imagine aqui o seguinte. Ó. Imagine que eu tenho uma carga, tá? Uma carga que eu vou chamar de Q1. Tá? E aqui ó, eu tenho uma carga Q2, semelhante à situação anterior. Tá? Q1 e Q2. Bem, essas duas cargas, elas estão separadas por uma certa distância. Vamos chamar essa distância aqui de distância D. Tá? Distância D. Pronto. Então, a partir da lei de Coulomb, tá? A partir da lei de Coulomb, nós podemos dizer que essa força aqui, tá? Que eu estou chamando de força elétrica, ela é dada pelo quê? Pela constante K vezes a carga Q1 vezes a carga Q2 dividido pela distância ao quadrado, dividido por D ao quadrado, tá? D ao quadrado. Perfeito. Isso aqui é o quê? É a força, tá? De interação entre essas duas cargas. Como elas são positivas, então a direção da força que atua sobre a carga Q1 é para a esquerda e o sentido da força que atua sobre a carga Q2 é para a direita. Tá? Eu não vou desenhar aqui porque vai ficar um desenho muito carregado. Agora eu vou fazer o seguinte. Digamos que eu mantenha a carga Q1 em repouso, tá? E pegue a carga Q2 e leve ela para uma distância 2 vezes maior do que a distância inicial. Então, eu trago ela para essa distância aqui, tá? Que D e D, essa distância aqui é uma distância 2D. Pronto. Então, eu afastei essas duas cargas. Eu afastei uma da outra. Tá? Eu deixei a carga Q1 em repouso, tá? Eu mantive ela aí fixa, e a outra carga Q2 eu afastei. Bem, a pergunta é, será que a força de interação vai ser a mesma? Será que continua sendo esta força aqui? É óbvio que não, né? Por quê? Porque se você aumenta a distância entre essas duas cargas, você diminui a interação delas. De maneira que nós sabemos que força, né, segundo a lei de Coulomb, deixa eu só escrever aqui uma coisa, tá? Segundo a lei de Coulomb, a força elétrica, tá? A força elétrica, ela é dada pelo quê? Ela é dada pela constante K, né? Vezes a carga Q1 vezes a carga Q2, dividida aqui, ó, pela distância ao quadrado, tá? Pela distância ao quadrado. Tá? Isso aqui ficou meio ruim, mas vai assim mesmo. Tá bom? Pronto, agora eu vou calcular a força de interação entre essas duas cargas nesta nova configuração. Então, como é que vai ficar? Vai ficar, ó, não vai ser a mesma força, então eu vou chamar essa força aqui de F', tá? F com apóstrofo aqui, tá certo? Isso aqui nós chamamos de linha. Tá? Isso aqui é muito comum nos cursos superiores, você usar essa notação. Então vai ficar F igual a K, Q1 vezes Q2, dividido aqui pela distância. Distância ao quadrado. Só que a distância agora é 2D. Então vai ficar 2D ao quadrado. Isso aqui vai ser K vezes Q1 vezes Q2, dividido aqui, ó, por 2D ao quadrado. Bem, esse quadrado aqui, ele atua tanto sobre o 2 quanto sobre o D, né? Então vai ficar 2 ao quadrado vai dar 4, vezes, né, D ao quadrado, isso aqui é D ao quadrado. Só que perceba só uma coisa. Isso aqui é conhecido nosso, né? K vezes Q1 vezes Q2 dividido por D ao quadrado. Quem é isso aqui? Isso aqui é, na verdade, ó, a nossa força elétrica inicial. Então, no lugar de tudo isso, eu posso dizer, tá? Eu posso colocar a força elétrica. Então, isso aqui é a força elétrica dividido por 4. Bem, qual é a conclusão que nós tiramos aqui? É a seguinte, que quando eu duplico a distância,
tá? Quando a distância de separação entre as cargas ela é duplicada, a força passa a ser dividida por 4. Tá? A força passa a ser 4 vezes menor. Agora perceba, vamos fazer aqui, vamos imaginar a mesma situação, só que agora eu vou pegar essa carga Q2 e vou levar ela até uma distância 3 vezes mais afastada do que a distância inicial. Então a distância de separação agora vai ser 3D. Tá? 3D. Então tá aqui a carga Q2. Pronto, afastei para uma distância 3D. Bem, a pergunta é, quanto é que vai ficar a nova força aqui? Vamos calcular. Vai ser F. É óbvio que vai ser uma força menor. Por quê? Porque a distância de separação agora é maior. Tá? E eu vou chamar ela aqui de F duas linhas. Tá? Só para diferenciar das demais. Então vai ficar, força é igual K, Q1 vezes Q2, K, Q1 vezes Q2, dividido pela distância ao quadrado. A distância agora é 3D ao quadrado. Então, aqui, K, Q1 vezes Q2, dividido por... Lembre-se que esse quadrado aqui, ele atua sobre os dois termos que estão aqui dentro. Ele vai atuar sobre o 3 e sobre o D. Então, 3 ao quadrado dá 9 vezes D ao quadrado, D ao quadrado. Só que aí você lembra que este termo aqui, ó, já é conhecido nosso. É, na verdade, a nossa força inicial, o nosso F, nosso FE. Portanto, ó, nós podemos substituir o FE aqui. Então, vai ser FE dividido para 9. Bem, se a distância triplica, se ela passa a ser 3 vezes maior, a nossa força passa a ser 9 vezes menor. Tá? 9 vezes menor. Se eu quadruplicasse isso aqui, se eu colocasse um 4 aqui, aqui ficaria um 4, né? Ficaria 4 ao quadrado, que daria 16. Então, ela ficaria 16 vezes menor. Então, perceba que, conforme a distância vai aumentando, a força ela vai diminuindo, tá? Ela vai diminuindo com o inverso do quadrado da distância. Com o inverso do quadrado da distância. Agora, se em vez de aumentar, eu diminuísse, tá? Então agora vamos imaginar o seguinte. Imagine aqui, ó, que eu tenho a nossa carga Q1 e agora eu vou diminuir a distância dela à metade. Então, agora, em vez de ser D, vai ser D sobre 2. Tá? Vai ser D sobre 2. Então, aqui está a nossa carga Q2. Q2. Pronto. Vamos calcular a força aqui, ó. A força vai ser o quê? Vai ser F, vou chamar de F 3 linhas, tá? Que vai ser o quê? Vai ser K, Q1, vezes Q2, dividido pela distância ao quadrado. Acontece que a distância agora, ó, é D sobre 2 ao quadrado. Então, isso aqui vai ser K, Q1, vezes Q2. Esse quadrado aqui, ele atua sobre os dois termos. Então, vai ficar D ao quadrado dividido por 4. Né? Porque esse 2 ao quadrado dá 4. Né? Acontece que nós temos aqui, ó, isso aqui é um termo, tá? Um termo dividido por uma fração. Tá certo? Um determinado termo dividido por uma fração. Tá? Então, isso aqui é a mesma coisa, tá? De eu pegar o denominador da fração e passar ele multiplicando. Tá? Multiplicando. E eu posso repetir esse restante aqui. Então, vai ficar K, Q1 vezes Q2, dividido aqui, ó, por D ao quadrado. Tá certo? Toda vez que você tiver, tá, um determinado termo dividido por uma fração, tá, você pode reescrever isso aqui como sendo o denominador da fração multiplicado o termo, tá, o termo, e aqui o numerador da fração. Tá certo? Bem, isso aqui parece meio complicado, mas não é nada de complicado. Tá certo? Toda vez que você tiver um número aqui dividindo, você pode passar ele multiplicando. Tá? Então, isso aqui, ó, é aquele conhecido termo nosso. Né? Então, isso aqui vai ser igual a 4 vezes F.
Então, se eu divido a distância, veja só, se a distância ela foi diminuída pela metade, a força ela quadruplica, tá? Ela passa a ser 4 vezes maior. E já agora, se a distância diminuísse mais ainda, vamos supor que a distância diminuiu até a terça parte da distância inicial, tá? Então isso aqui vai ser o quê? Em vez de ser... A distância vai ser dividido por 3, então vai ser D dividido por 3. Então como é que fica a força aqui nesse caso? Vou chamar aqui de F4 linhas, 1, 2, 3, 4. Vai ficar K vezes Q1 vezes Q2 dividido pela distância ao quadrado, né? Dividido pela distância ao quadrado. A distância é D sobre 3 ao quadrado. Tá? Então, mais uma vez, esse quadrado ele atua sobre o D e sobre o T e sobre o 3. Então, vai ficar K vezes Q1 vezes Q2. Isso aqui, D ao quadrado dividido por 3 ao quadrado, que dá 9. Né? De maneira semelhante ao que nós fizemos aqui, esse 9 ele passa multiplicando. Então, vai ficar 9 vezes K, Q1 vezes Q2 dividido por D ao quadrado. Só que quem é esse termo aqui? Esse termo aqui é a conhecida força, tá? Força elétrica inicial. Perfeito. Então, se você diminuiu aqui, ó, se você dividiu a distância por 3, tá? A sua força ela aumentou em 9 vezes. Então, nós podemos até fazer uma tabelinha aqui para sistematizar, tá? Para sistematizar essas coisas. Tá? Então, vamos colocar aqui, ó, distância. E aqui vamos colocar força. Tá? Distância e força. Então, ó, nós vemos aqui, por exemplo, quando a distância... Deixa eu colocar aqui em outra cor. Pronto. Quando a distância aqui, ó, é D, tá? A nossa força, ó, quando a distância é D, a nossa força é FE. Tá? Então, aqui, ó, força FE. Quando a distância passa a ser, ó, 2D, a nossa força passa a ser dividida por 4. Então, aqui, ó, 2D, a força vai ser igual a FE dividido por 4. Tá? Quando a distância passa a ser, ó, 3 vezes maior, né, a nossa força passou a ser dividida por 9. Então, para uma distância de 3D, a força vai ser FE dividido por 9. Né? Quando a distância diminui aqui, ó, pela metade, né? Então, a distância é D sobre 2, então agora a força vai aumentar em vez de diminuir. Então, passou a ser 4F. 4F. E quando a distância aqui, ó, é a terça parte, né? D dividido por 3, a distância aqui passa a ser 9FE. Pronto, tá aí a nossa tabelinha. Tá aí a nossa tabelinha. Tá certo? Pessoal, o gráfico dessa tabela, tá? O gráfico dessa tabela aqui eu já fiz. Tá certo? Só para você entender aqui, ó, como é que fica o comportamento global, tá certo? dessa força elétrica. Então tá aqui, ó, o gráfico desta nossa tabela. Tá. Deixa eu ver se dá para mostrar aqui um do lado do outro. Dá não. Bem. Mario, o gráfico ficou muito grande. Mas enfim, é isso aqui, ó. Tá? Esse eixo aqui, esse eixo vertical aqui é o eixo da força. Tá? É o eixo da força. Então, ó, perceba bem. Conforme nós nos afastamos, é como se a carga Q1 ela ficasse aqui na origem. É como se nós colocássemos a carga Q1 aqui na origem, tá? E fôssemos afastando a carga Q2. Imagine que isso aqui seja Q2, ó. A carga Q2, tá? Então, na medida que você afasta Q2, tá? Na medida que você vai afastando Q2,
o que vai acontecendo com a força? Ela vai diminuindo. Perceba, aqui eu estou a uma distância D da carga Q1. Né? Qual é a minha força? Ó? Minha força é F. Tá? É F. Se eu afasto a força, se eu afasto a carga Q2 para uma distância 2D, a minha força agora já vai ser, ó, uma força F sobre 4. Ela diminuiu 4 vezes. Se eu afasto a carga para uma distância 3D, tá? A força agora já vai ser F dividido por 9. Está 9 vezes menor. Tá? Se por outro lado eu aproximo aqui, ó, para D sobre 2, aí a força já é 4 vezes maior. Se eu aproximo mais ainda para D sobre 3, ó, aí a força aqui é 9F. Tá? Então, esse é o comportamento geral da força. Tá? Geral da força. Então, perceba que, por exemplo, para uma distância muito pequena, essa força ela tende ao infinito. Tende ao infinito. Então, o que isso aqui quer dizer? Quer dizer que é quase impossível você aproximar uma carga da outra. Tá? É uma coisa quase impossível. Se eu tiver duas cargas positivas, quando eu aproximar elas a uma distância suficientemente pequena, essa força vai tender ao infinito. Tá? O que vai tornar a coisa quase impossível. Tá? Se por outro lado eu afasto, ó, essa força ela tende a zero. Ela tende a diminuir cada vez mais. De maneira que para uma distância suficientemente longa, as duas cargas elas deixam de se interagir uma com a outra. Por quê? Porque a força está muito distante. Tá? A força está muito distante. Tá bom? Pronto. Pessoal, se você não copiou, não se preocupe, porque eu vou tirar foto dessas notas, tá? Essas notas de aula, e vou colocar lá no nosso grupo do WhatsApp. Tá bom? Pronto. Agora o que eu quero explicar aqui, só para a gente finalizar, é a respeito daquela constante eletrostática, tá? Aquele K que nós falamos. Tá? É a respeito daquele K que nós falamos. Então, só para você lembrar aqui, tá? Só para você lembrar, a lei de Coulomb, que é justamente a lei que descreve a interação entre cargas elétricas, é dada por isso aqui, ó. Força elétrica é K vezes Q1 vezes Q2 dividida aqui, ó, pela distância ao quadrado. Bem, tá aí, né? Essa é a lei de Coulomb. Tá bom? Então, nós já entendemos aqui a questão das cargas elétricas, da distância, falta compreender aqui o que esse K ele representa. Esse K, pessoal, tá? Essa constante, nós chamamos de constante eletrostática, está relacionada, tá? Está relacionada à influência do meio sobre uma interação elétrica. Tá? Está relacionada à influência do meio sobre uma interação elétrica. Por exemplo, imagine aqui o meio vácuo. Tá? O vácuo nós sabemos que é a ausência completa de matéria. Então, imagine, por exemplo, aqui, ó, que eu tenho uma carga positiva, tá? E aqui eu tenho uma carga negativa. Uma carga positiva e uma carga negativa. Obviamente, quando eu aproximar essas duas cargas a uma certa distância, tá? Uma distância que eu vou chamar de D, essas duas cargas elas vão sofrer uma determinada força, uma força de atração. Uma força F de atração. Perfeito. Essa força ela é dada pela expressão da lei de Coulomb, né? Pela expressão da lei de Coulomb. Pronto. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar essas duas cargas, essas mesmas cargas, em vez de eu colocar no vácuo, eu vou colocar na água. Tá? Eu vou colocar em um meio líquido aqui. Tá? Eu vou colocar na água. E vejam só o que vai acontecer. Então, eu coloco aqui a carga positiva, né? E aqui a carga negativa, tá? Ambas estão separadas a uma distância D também, uma da outra. Tá aqui, D e D. Perfeito. Agora, pessoal, o que acontece? Bem, aqui na água nós temos um meio, né? Temos um meio líquido, tá?
Eu não sei se você já viu na aula de química, mas a molécula da água, ela tem uma certa polaridade, tá certo? Ou seja, a molécula da água, ela tem uma partezinha que é positiva e uma partezinha que é negativa. Tá? Ela é um dipolozinho elétrico. De maneira que quando essa carga aqui, ó, veja só, quando essa carga estiver imersa na água, o que vai acontecer é que essa carga ela vai atrair os dipolos positivos, tá? Então vai formar aqui, ó, uma rede de dipolos positivos aqui, ó, junto a essa carga, tá? Então os dipolos, as moléculas da água, ó, elas vão tender aqui, ó, a ficar junto dessa carga positiva, tá? Espera aí, pessoal. Aqui, ó, aqui é o dipolozinho negativo, tá? Deixa eu fazer essa figura maior, que é para você entender. Tá certo? Vai ficar uma coisa assim, ó, no meio líquido, na água. Tá? Na água. Vai ficar o seguinte, perceba só uma coisa. Então, aqui nós vamos ter uma carga positiva e aqui nós vamos ter uma carga negativa. Tá? A molécula da água, nós sabemos que é um oxigênio. Tá? Aqui nós temos uma bolinhazinha, que é o oxigênio. E aqui nós temos duas bolinhazinhas, que são os hidrogênios. Tá certo? Que são os hidrogênios. Aqui os hidrogênios. Bem, o oxigênio, tá? Ele tem, tá? Ele é o polo negativo da coisa. Os hidrogênios, eles são os polos positivos da coisa. De maneira que a gente tem um vetor polarzinho, um vetor de polaridade para cá. Tá? A resultante desse vetor é um vetor para cá, que nós representamos ele normalmente assim, ó. Então fica aqui, ó, positivo e aqui negativo. Pronto. Então isso aqui é basicamente uma moléculazinha da água. Tá? Quando essa carga ela fica aqui, então essas moléculazinhas, elas vão ser atraídas, tá, por essa carga elétrica que está aqui. Essa carga elétrica que está aqui. Então vai encher dessas moléculazinhas aqui. Né? A parte negativa vai ser atraída, né? Então a parte negativa, positiva aqui, ó, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. E assim vai, né? E assim vai. Negativo, positivo, e aqui negativo, positivo. Analogamente, tá? De maneira análoga, tá? Com a carga negativa também vai acontecer isso. Então aqui nós vamos ter uma, né? Vamos ter aqui essas moléculazinhas que vão se juntar aqui à carga, né? Só que agora o que vai acontecer aqui, positivo, negativo. Positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Pronto. Agora percebam só uma coisa, pessoal. Tá? Essa carga, tá? A soma dessa carga negativa que está aqui, ó, em contato com a carga positiva, vai fazer com que a carga líquida, tá, desse conjunto aqui, ela seja enfraquecida. Tá? Então é como se essa carga aqui ela tivesse um módulo menor depois que a água se acumulou aqui. A mesma coisa vai acontecer aqui também. Tá? Então essa carga positiva aqui, ó, em contato com essa negativa, vai atenuar a carga líquida negativa. De maneira que essa força aqui, ó, ela vai ser afracada. Então, essa força elétrica aqui, ó, que eu vou chamar de F', vai ser menor do que essa força elétrica aqui, referente a quando elas estão no vácuo. Tá certo? Referente a quando elas estão no vácuo. Então, o que dá essa diferença, porque percebam, tá? Essa situação aqui, no vácuo, tá, é semelhante a essa situação aqui na água. Por quê? As cargas são as mesmas, a distância é a mesma, o que muda é o meio.
tá certo? O que muda é o meio. Tanto é que a constante eletrostática, ó, a constante eletrostática da água, tá? Ela é aproximadamente 81 vezes menor do que a constante eletrostática do vácuo, tá certo? Ela é aproximadamente 81 vezes menor do que a constante eletrostática do vácuo. De maneira que os valores delas são o seguinte: a constante do vácuo, tá? Do vácuo é igual a 9 vezes 10 elevado a 9 newton, tá? Metro quadrado por coulomb ao quadrado, tá? Não se importa com essa unidade, tá certo? Essa unidade aqui ela vem da lei de Coulomb. Fica atento somente ao valor numérico. Já o K da água aqui, ó, ele possui um valor de 1,1, tá? Vezes 10 elevado a 8 newton metro quadrado por coulomb ao quadrado. Pronto, pessoal. Então tá aí explicado, tá, o fato da constante eletrostática, tá, em que exatamente ela entra, tá? Ela entra no meio, tá certo? Ela representa o meio no qual as forças elas estão, as cargas elas estão imersas, tá? Então esta aqui é a lei de Coulomb. Pessoal, vou gravar mais um vídeo, tá? Fazendo alguns exercícios aqui, alguns exercícios de aplicação direta, que é para a gente se familiarizar com essa equação, tá bom? Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus. Espero que não tenha ficado confuso aqui esse final, mas qualquer dúvida, entre em contato comigo. Então é isso, galera. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!